Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje nós conversamos com o First Love, o BFF do Marco, Camilo Solano. Finalmente, o episódio do Camilão chegou. Ai. Vai, introduz você então. Camilo Solano, né? Esse quadrinista independente maravilhoso, assim, que fez o MESP em Bauru. Mais um aí pro Hall da Fama, não? Do pessoal do Iconicast fez Mas é um quadrinista independente, assim, maravilhoso, que é o meu amigo de coração, assim, meu irmãozinho, sabe? E pra quem acompanha os Iconic Spots, ele já participou lá falando sobre Robert Crumb, né? O seu melhor amigo, que é... yeah. Mas enfim. Eles jogam golfe, né? Aos fins de semana juntos. Exatamente. E hoje o Camilão, ele compartilhou com a gente como que é essa vida de contar histórias dentro de quadros aqui no Brasil, além da gente falar também sobre o mercado nacional atual, a trajetória dele e outras coisas muito cheirosas. Pronto, pra quem queria episódio de quadrinhos, toma aí quadrinho independente na veia agora. Desenhos de banda. E a gente agradece todo mundo que deixa suas estrelinhas ali no iTunes pra alimentar a minha barriga, né, Marco? E a gente agradece muito quem tá dando o rate lá no iTunes, 5 estrelas. Muito obrigado pelo carinho, gente. É vocês que fomentam a nossa vontade de continuar fazendo isso. E se você não tá inscrito no nosso canal do YouTube, a gente convida vocês a se inscrever agora, clicando ali no Iconic Network, que vocês vão encontrar e se inscrever, porque muitas coisinhas estão chegando, né? Você não gosta de expectativa, mas pronto, tá aí, ó. Eita. Ou já vieram, hã? Ou já vieram. Ou já vieram. E é isso, meus amores. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre quadrinhos. Quer dizer, então, que o senhor é gravador profissional. Já chega com o microfone Sennheiser. Chega cantando já. É isso, então. Isto. Saudade, mano, de ver sua voz, cara. Manda uma mensagem aí, cara. Quando você quiser, eu mando uma mensagem de voz pra você, é só pedir. Eu não quero gravação, eu quero falar com você, cara, ao vivo. Você quer ao vivo, né? Desculpa, mas você sabe que o cast é uma gravação, né? Ah, mas eu não vou ouvir o cast de qualquer forma, né? Tá tudo certo. Olha, ao vivo, informação ao vivo. Não assiste o cast depois de editado. Eu não ouço mesmo, cara. Eu não aguento ouvir minha própria voz. Porra, já tá gravando, né, cara? Mas vocês não vão colocar isso não, né? Vamos, com certeza. Vai tudo. A gente não... A edição é simbólica, na verdade. É só pra música. A nossa edição é colocar música só e acabou, cara. Exatamente, Camilo. Nossa, cara. Você viu que meu tom de voz já baixou até porque eu fico meio sem graça, já sabe? Ficou tímido. Mas é isso que a gente faz. A gente é uma pessoa, a gente já liga o recorde, que se a pessoa não perceber, ela vai embora, entendeu? Entendi. Recorde é aquele canal, né, na televisão, né? Isso, bem bom. Bem aqui bom, tá ligado também. Mentira, eu não tenho televisão, cara. Bom, eu acho que antes da gente começar, eu devo dizer que o Camilo e o Michael têm uma história muito longa juntos, e hoje eu vou ficar meio de tabela, porque eles vão ficar se amando. Fechou. Ciúme, já. Fica registrado aqui. Já senti uma dorzinha aí, cara. Para com isso. Não é questão de ciúmes. Ai, cara. Mas você sabe que eu também te considero muito Elcio. Eu até te chamei de Elcio na última vez que eu participei aqui, né, cara? Heitor, não lembro como é que foi. Foi alguma coisa assim, cara. Hélio, não lembro como é que foi, cara. Cara, sensacional. Acho que ninguém... Eu não sei, aquele spot... Ninguém ouviu aquele spot, né? O último spot pro final. Coincidência, né, Camilo? O último spot... Esse é o último icônico. Eu tenho esse dom de fechar as coisas assim com chave de ouro. Olha aí! Esse é o último icônico. Cara, mas aquilo... Não, já vamos começar, cara, porque aquilo foi uma piada tão sutil que eu rachei de rir, o Vini rachou de rir, mas ninguém comentou sobre, assim, sabe? Que foi uma piada, acho que pra quem conhece o Camilo, assim. Um abraço pro Elcio, tipo, quem que é o Elcio, tá ligado? Piada idiota, né? Assim, mais conhecida como piada idiota. Não, mano, acho que é uma piada natural. Tem que ser, né? Tem que ser. São poucas pessoas que são engraçadas naturalmente, mano. E você é uma das pessoas mais engraçadas naturalmente que eu conheço, assim. Com certeza absoluta, Camilo. Casa com ele, então. Porra. Ah lá. Muito obrigado, cara. Ah lá. O quê? É o ciumento. Vai lá com ele, então. Eu não ouvi, cara. Senti um rancorzinho aí. Tem alguém falando baixinho. Eu caso com ele lá, então, cuzão. Isso.
Então vai. Então, assim, ó, como o episódio vai ser do Marco e do Camilo, eu vou deixar o Marco falando. Tchau, gente. Até mais. Não vai, não. Faz isso, cara. Pô. Tchau, universo injusto! Não, vamos lá. Tem muita coisa pra gente conversar. Não sei por onde que a gente começa. Começa pelo começo. Vamos começar pelo começo. Camilo, mais um convidado da Unesp de Bauru. Aí sim, cara. Que coisa, né, cara? Vocês estão batendo recorde de unespianos aí, de bauruense, cara? Cara, é só unespiano, cara. O que tá acontecendo? Ontem eu estava em Bauru, olha que coisa, cara. Não veio me ver, que legal. Fui visitar só os amigos ontem. Vamos pôr um ácido nessa brincadeira aqui, velho, que tá muito amor. Opa, que legal, Camilo. Bom saber, hein? Não, Marcão, não deu, cara. Ontem foi muito corrido, cara, deixa eu te falar. Mas eu comi o Bauru, cara. Comi aquele Bauru lá, passei... não deu tempo de ver seu amigo, mas deu tempo de sair comer um Bauru. Legal. É que a pessoa que eu fui ver trabalha lá no... Não, sacanagem, cara. Não... É que eu não tenho o que falar, cara. Não deu... Não... Cara, eu entendo perfeitamente. Às vezes eu vou pra São Paulo também e não te aviso. Tá tudo certo. Então você faz isso direto. Então vai se direto, é verdade. É verdade, eu faço isso bastante. Mas, cara, tudo bem. Eu não me importo, mas acho que... Mas não deu, cara. Deixa eu só explicar. Eu fui entregar gibis pra um cara que vai levar pra mim no FIC, cara. Que vai ter o FIC agora no final. Não sei quando vai sair, se já tá gravando, se isso aqui vai entrar, mas ele vai levar no FIC pra mim uns gibis que ele vai de carro, né? Eu vou de avião. Ah, tá. E daí foi correria, cara. Foi no bate-volta, eu passei, peguei e fui comer só em São Manuel o lanche. Mentira, eu comi lá, cara. Eu não vou mentir pra você, eu não consigo, cara. Eu comi lanche lá mesmo, cara. Cara, não tem problema, assim. Acho que... de certa forma, acho que depois que a gente se formou, a gente perdeu um pouquinho o contato, mas é completamente natural, né? Eu já aceitei um pouco disso, assim. Eu não tenho tanto problema com isso. Cara, eu tava pensando isso exatamente ontem, cara, que eu tenho um amigo que mora no Uruguai agora, né? Um grande amigo que tá no Uruguai. E, cara, assim... Não, o Paulão tá no Uruguai também? Não sei, é a cara dele pro Uruguai. Não, é um cara lá de São Manuel, penteado, não sei se... Acho que você não chegou a conhecer ele. Sei. Então, puta, cara, como é difícil, né? A gente... Tipo, eu fico forçando, realmente, várias vezes eu fico forçando puxar assunto com amigos que eu gosto muito, mas não falo mais porque, cara, é inevitável a gente se afastar por... Sei lá, cara, não tem jeito, é natural mesmo, sabe? Então, eu forço, às vezes, ainda a conversar com os amigos, assim, pra manter, mas é difícil, cara. Eu já tô meio... É difícil aceitar, mas eu tô aceitando que cada vez menos contato. Cara, eu já aceitei a questão de que amigos vêm e vão e fazem parte, assim, de momentos da vida, sabe? E sim, eu não vejo muito problema de aceitar eles, sei lá, o caminho que eles tomam, sabe? Eu acho que, sim, de certa forma, a gente trabalha com desenho hoje em dia, mas cada um de uma forma muito diferente, né? Você produzindo os seus quadrinhos, né? Uhum. Acho que, de certa forma, você fechou um ciclo de amizades, assim, voltado pra quadrinho, né? Com certeza absoluta. E eu voltei mais pra ilustração também. Acaba que as coisas que a gente gosta atraem, né, outras pessoas do mesmo ramo. E tem tanta gente boa, né, cara, que a gente precisa focar muito nessa vida, né, cara, independente. E foco, acho que engloba, inclusive, o círculo de amizades, infelizmente, né, cara. A gente vai pensando mais saca, sei lá, acho que... É muita correria, cara, é um inferno isso. Eu tava pensando nisso, vindo pra cá, pra São Paulo agora, eu tava vindo de carro sozinho, então eu vim pensando bastante, chorando. Aqueles caras tá mó deprê, né? Ouvindo Legião Urbana no talo. Capitão Inicial. Capitão Inicial. Velhos olhos vermelhos voltaram. Sua mania. Tava lá, cantando um monte, assim. E pensando nisso, cara, eu fui pro Rio de Janeiro, na Game XP que teve o ano passado, né? E eu fiquei num Airbnb com o Carlos Ruas. Vocês conhecem o Carlos Ruas? Carlos Ruas? Ele faz aquela tirinha um sábado qualquer, que sei. O cara é mó famosão, o cara, porra, famoso pra caralho, né? Assim. Eu acompanho ele no Blablalogia e recomendação de canal. Ah, é? É um canal de YouTube? É um canal de ciência, assim, sabe? Que ele participa às vezes. Ah, pode crer. Então, eu fiquei com ele no hotel, mas nem conheci ele no Airbnb, a gente ficou junto lá, né? E a gente subiu, um dia de folga que a gente teve no Rio, a gente subiu fazer uma trilha. A primeira trilha da minha vida foi fazer em Niterói, né, cara? Tudo pra dar errado, né, cara?
Você... Não, calma. Você fazendo trilha... Foi da hora, cara. Eu tenho um vídeo filmando, cara. É engraçado. Você escuta a pessoa fungando. Parece que a pessoa tá tendo um infarte, assim. Tanta respiração forte que eu tô, cara. E vou incluir ele, então é melhor não falar disso. Mas daí o Carlos chegou lá em cima e começou a filmar. E tava muito gostoso, assim. Ficamos muito próximo. Tava dormindo junto num quarto muito pequeno em 6 pessoas, assim, sabe? Então a gente ficou muito próximo. Uhum. Foi um inferno. E daí ele filmando, assim, ele fazendo meio que uma selfie, filmando, assim. E fala, eu faço vídeos pra guardar pra... Tipo, eu tenho um HD lá cheio de momentos da minha vida. Ele tem um rolê desse, assim, sabe? Pastas com nomes, sabe? Então. Mas o que me pegou foi assim, ele filmando assim, estou aqui com essas pessoas que provavelmente só vou ver essa semana e nunca mais. Eu falei, caralho, que sincero que ele foi, né? Eu fiquei meio ofendido, né? Mas, cara, e foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Cara, não falo mais com ele, velho. Foi muito louco, foi uma coisa muito forte durante 1 semana e meia. E já era, tá ligado? Tipo, quando vejo ele, lógico, daquele abraço, aquele braço de vivência, sabe? Mas, cara, é muito louco isso. Caraca, velho. Posso compartilhar uma história que eu escutei? De um livro chamado Escassez. É um livro que... Tô num grupo de estudos de livro que tava falando sobre ele. Basicamente, eles falam sobre um conceito que é a largura de banda, né? O bandwidth. Que é basicamente o que, nesse caso, nesse contexto? É o quanto de recurso a gente tem disponível de energia e tempo para fazer as coisas acontecerem. E cada um tem uma largura de banda limitada, certo? E o que muda de pessoa para pessoa, de acordo com o momento da vida, é como você utiliza essa largura de banda, né? Então, acho que isso tem muita sinergia com o que você tá falando, Camilão, dessa questão de que a gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro, né? É óbvio que a gente queria manter por perto tudo que um dia foi de mais especial pra gente, mas não é porque aquilo está em hiato no momento que não foi importante um dia. Exatamente, cara. É isso que eu penso bastante, assim, porque até a minha experiência com o Camilo foi bem relacionada, assim, ao nosso trabalho, né? A gente trabalhava no mesmo estúdio, né? Aquela época que a gente trabalhou junto foi muito importante, assim, pro meu crescimento pessoal, né? Eu consumi muito quadrinho, até por causa da convivência com o Camilo, sabe? Assisti muitas séries que a gente conversava e tal, e a gente também conversava demais, né, cara? Assim, nossa, cara, brigava bastante, né? Muito, cara. Foi muito louco, cara. Mano, eu tenho certeza que foi no estúdio que eu aprendi a brigar e continuar uma amizade, cara. A gente brigava muito, cara. Mas foi sério, tipo, a gente brigava muito, cara. A gente tretava forte, assim, que o Milton, nosso chefe, até ficava meio sem graça, assim. Mas era muito legal, cara, porque a gente brigava muito, assim, e daí eu falava, porra, acho que eu falei demais, realmente. Daí eu ficava quieto, e daí... Cara, foi muito massa, mano. Foi um puta aprendizado de todos os jeitos, aquele... Então, foi muito... Nossa, eu cresci muito naquela época, né? E eu levo muito daquilo comigo, assim, hoje em dia, sabe? Mas também não é por isso que a gente precisa ficar muito chateado de a gente não se falar e tal. É só, cara, aceita, né? Foi um momento muito massa da vida e quando a gente se reencontra, vai ser muito gostoso de se ver. Mas, assim, falando das brigas, né? Assim, você lembra de alguma? Não era briga, né? Eram discussões acaloradas. O Camilo e o Vini, né? O Vini Trentin, né? Que edita o cast, por sinal, né? Ele... Nossa, a gente discordava de tudo, né, cara? Isso é incrível. E como a gente nunca ficou ofendido com as coisas que a gente conversava lá. Mas eram níveis, cara... Rick, que a gente falava muito alto, né? E o Milton, que é... Milton, pra quem não conhece, era o nosso... Ele é um ilustrador de Bauru, assim, né? Que tem um estúdio de design e tal. E ele é um japonês, assim, sabe? Ele é super quietinho na dele e tal, sabe? E a gente, cara, só faltava arrancar os cabelos, assim, sabe? Discutindo super alto. E ele chegava, assim, ouvia a gente da rua, cara. Quando chegava no estúdio, assim, sabe? Mas tudo bem, acho que passou. Não, mas eram discussões muito legais, cara. A gente ia de discussão de filosofia de vida até de desenho, né, cara? Eu lembro que o Vini não gostava, tipo, de Mignola, né? Eu lembro que a gente brigava por causa disso, né? Gostava do Mike Mignola. Você tá maluco? Como que você não gosta? Não, esse desenho simples e tal. E a gente tretando, sabe? Simples como simples, cara. Enfim, eram umas coisas assim. Era muito massa, era muito gostoso, cara. Foi um... Bauru eu amo Bauru, cara. Tem um gostinho muito bom ainda daquele momento. Tem uma galera que se formou, amigos meus aqui que estão em São Paulo hoje, que não curtem muito, cara. Pensam em Bauru e dão aquele arrepio da faculdade, assim. Cara, mano, melhor época até agora da minha vida, acho que foi aí, cara. Não foi a melhor época, vai. Só pra dar uma puxadinha de saco. Hoje você tá em São Paulo, então, Camilão?
Hoje eu tô, Rick, tô aqui, cara. Já faz 4 anos que eu tô em São Paulo. Você é um quadrinista? Sou um quadrinista do interior de São Paulo, que agora está morando na capital já faz... nós estamos em 2014, né? Fazem 4 anos. Vivendo o sonho paulistano. Vivendo, exatamente. Belo sonho, né? Um belo sonho, cara. Mas, cara, 4 anos agora eu posso dizer que eu acostumei com São Paulo, cara. Assim, eu já gosto de estar aqui em São Paulo, sabe? É muito louco, isso demorou, mas consegui. Eu achava que isso nunca ia acontecer, mas aconteceu. Eu tô bem aqui, cara. Tá bom, tá legal, assim. Não tô trabalhando muito, tô meio ferrado, assim, sempre procurando, né? Tipo, quadrinista, então sempre correndo atrás do freelance, assim, mas nada muito garantido de trampo. Mas, cara, eu tô feliz, cara. Eu não tô rico, mas tô feliz, sabe? Você preferia trabalhar com publicidade, ter muito dinheiro e não fazer quadrinho? Ou fazer os seus quadrinhos e ter problemas financeiros eventualmente? Então. Pois é, cara. Eu prefiro ter problema financeiro por enquanto, cara, porque... No começo. Isso aí vai passar. Não, mas já passou, cara. Já tá de boa, assim. Já, tipo, não tô mais no perrengue, assim, já... há 4 anos que tô aqui, há 4 anos que tenho uma carreira de quadrinista, né? Então hoje em dia... Olha aí. Cara, não é me possível. sinto... Não, é sim, cara. Assim, é foda. Assim, viver só de quadrinhos é impossível, eu acho, aqui no Brasil. Praticamente impossível. Mas, cara, dá pra dar um jeito, sim, mano. Fiz muita coisa nesses 4 anos. Trabalhei em várias coisas, assim, que eu não sabia se ia gostar. E gostei muito relacionado à animação mesmo, sabe? Mas a minha última experiência com publicidade me deu uma tendinite muito forte. E daí eu desencanei disso, cara. Você comentou que você acha que é impossível trabalhar com quadrinhos no Brasil. O que você tá fazendo, então? Cara, eu consegui me segurar a minha onda, mas assim, eu fui uma exceção, porque eu consegui o PROAC, né, em 2016. O PROAC é um edital que tem aqui do governo do estado de São Paulo, que ele financia histórias em quadrinhos. Você manda o projeto lá, eles dão uma verba de apoio, assim, sabe? E o meu quadrinho Semilunar, o último que eu lancei, foi aprovado pelo PROAC, então foi financiado pelo governo. Então foi uma tranquilidade, porque você já ganha uma grana e é uma tranquilidade durante um tempo, assim. Mas, por exemplo, agora eu já tô tendo que correr atrás de outras coisas, assim, de ilustração mesmo, tentando fazer quadrinhos pra revistas e tal. Mas eu consegui viver de quadrinho, sim, por um tempo, assim, já. Mas agora já tá acabando essa mamata, então temos que correr de novo de outras coisas, cara. Mamata daquelas, né? O quadrinho que você faz, ele é muito pessoal, né? Assim, eu digo... eu não quero falar... vou ter que falar. É um quadrinho independente, né? Não tem jeito. Sim. Então, não é, digamos assim, você não trabalha... E nem é o seu foco trabalhar para uma Marvel da vida, né? Essas editoras super grandes. Acredito que não seja o seu foco, não sei como é que tá hoje em dia, mas é um quadrinho que é uma história completamente autoral, né? Que você criou a história, o roteiro, você desenha, você faz tudo, né? Sim, cara. É uma linha de quadrinhos bem diferente mesmo, assim. Bem diferente não, tem muita gente que faz, mas assim, diferente do padrão, realmente, do que você tá falando, né? Isso. A Marvel nunca foi uma ideia pra mim, assim, nem de chegar, nunca tive, assim, lógico, cara, se rolasse qualquer coisa relacionada, porque hoje em dia a gente já vê muita gente... com estilos de desenho diferentes, porque acho que o foco de tudo isso, assim, é que o meu desenho é completamente diferente desse padrão que se tem hoje em dia de super-heróis, né? Mas já tem uma galera entrando nessa mídia aí, nessa mídia não, nessa área do quadrinho mais comercial com o seu traço próprio, assim. Inclusive no Brasil isso já tem se demonstrado uma coisa de sucesso. Assim, o Brasil, cara, eu já vi pessoal falando que a diversificação de estilo, assim, de desenhista é muito grande, cara. Assim, nos quadrinhos, na ilustração acho que também, não sei, mas nos quadrinhos isso é muito forte, sabe? Porque a gente tem tudo misturado, a influência é muito misturada, né, cara? E a influência maior, eu acredito que não é quadrinho de super-herói, é mais quadrinho europeu mesmo, a maior influência dos desenhistas brasileiros, sabe? Então cara, é uma diversidade de traço, assim, que tanto que o mercado internacional tá com todos os olhos voltados pro Brasil agora, né? É o que se diz, pelo menos, né? Não sei com certeza isso, mas... Que bacana. massa. Você comentou que é muito difícil hoje viver de... Eu não vou falar impossível, eu não gosto de usar essa palavra. Mas tá muito difícil viver de quadrinhos no Brasil, certo? O que você acha que falta pra ficar mais fácil? Rick, cara, sinceramente, eu converso muito isso com um amigo meu que chama Léo Finocchi, que é um quadrinista também lá do Rio, e com o Luciano também, com vários amigos quadrinistas. O que a gente tem no Brasil não é a gente não tem um mercado de quadrinhos no Brasil, a gente tem uma cena de quadrinhos no Brasil.
E isso é muito... Você pode explicar a diferença pra mim? Ai, cara, a cena é tipo uma tentativa, assim, eu não sei, cara, é uma força, assim, tipo, não é uma coisa... Movimento, né? É um movimento, É como se houvesse um nicho, de repente. Exatamente, não é uma coisa completamente estabelecida, onde as pessoas, todo mundo vive disso, assim, sabe? Tipo, não existe... tipo, consumo não é pleno, a distribuição não é plena, sabe? Não tem nada... a gente tem só um ensaio do que pode ser, sabe? É uma coisa muito pequena, uma coisa muito pequenininha, assim, sabe? Então, eu acho que falta a gente fomentar essa cena mesmo, cara, assim, sabe? Todo mundo se voltar mais, assim, tipo... As editoras quererem mais, os autores se profissionalizarem mais, entregar no prazo, fazer, tipo, encarar como qualquer outro tipo de cena, de cena não, de trabalho mesmo. De trabalho mesmo, é. Legal você falar isso, né? Porque você disse que ao mesmo tempo que as editoras têm que dar abertura, os autores têm que se profissionalizar. Achei interessante você não jogar responsabilidade pra eles também, achei isso legal. Não, então, a culpa na real é de todo mundo, né? Não é culpa, né? Mas assim, todo mundo tem que aprender, né? Tem que aprender a jogar o jogo do jeito que ele é também, porque... Eu digo, a Marvel, por exemplo, Marvel DC nunca foi uma coisa que eu pensei, mas, cara, eu não descarto essa possibilidade, sabe? Assim, acho que não tem como ficar negando esse tipo de coisa, assim, sabe? Claro. Se aparecer. Então eu acho que, sei lá, purismo demais nunca é bom, né, cara? Não, e tem... Eu acho que, sim, pelo menos na época que eu lia mais quadrinhos, né, que hoje... Com a sua distância, eu me distanciei também do quadrinho, querendo ou não, cara. Eu via muito que o quadrinho, pelo menos aqui pro Brasil, cara, ele só toma uma cara de sério quando acontecem alguns eventos, né? Então, por exemplo, quando o Grampa participou de um quadrinho lá, do Wolverine, se não me engano, né, e tal. Aí parece que a mídia volta os holofotes pra falar, parece que tá validando um pouco o trabalho que a galera já tava fazendo, que era muito da hora, antes da Marvel aparecer e fazer esse convite pro Grampa, né, o quadrinho que ele lançou, acho que o único, não sei se ele lançou depois, mas... acho que não. O mesmo não Delivery lá, aquilo foi foi muito da hora, né? Na época, assim, eu acho que foi sensacional o trabalho que ele lançou. E não precisava de validação exterior. Mas, quando ele lançou, aí todo mundo falou, olha, que legal. Existe uma parada que tá acontecendo que é muito interessante. Então, que nem você falou, se aparecesse, cara, não tem como negar, né? Você não negaria, porque, cara, também, de certa forma, ajudaria o mercado, né? Brasileiro a... Sim, com certeza. E ajuda até hoje, né? Ajuda até hoje, com certeza, cara. Esse meu amigo Léo Finocchi, cara, ele diz muito que... Ele bota muito a culpa, assim, nos meios de comunicação, assim, que existe pouca divulgação também, ele acha, de quadrinho nacional e tal, sabe? Eu, sinceramente, acho que essa coisa tá mudando, eu tô achando que tá muito melhor hoje em dia, assim, sabe? Já estão falando de quadrinho em tudo quanto é lugar, né, cara? Assim, eu acho que é uma coisa que tá muito na moda hoje, né? Acho que a gente vive um momento único de quadrinhos no Brasil, de produção de quadrinhos no Brasil. Com certeza, a gente vive um momento de maior produção de quadrinhos independentes que o Brasil já teve, assim, sabe? Só que de consumo não tem muito, sabe? Tipo, a gente tem uma produção massiva de conteúdo. O que eu ia falar, cara, é que antigamente os quadrinistas independentes dependiam muito das... Independentes dependiam muito, né? Eles dependiam muito de revistas, né? De publicações que eram nichadas demais, né? Sim. E hoje em dia, por exemplo, o cara pode se inscrever ali na CCXP, nesses eventos grandes que você falou, né? Acho que... assim, todo mês deve ter um evento grande, né? Hoje em dia no Brasil. Em São Paulo, eu acho que todo mês deve ter um evento de quadrinho, cara. Aqui na cidade, só na cidade. Isso assim, é lindo, né, cara? Isso é lindo demais. Legal, nossa. Maravilhoso, cara. Mais uma coisa que eu não curto, que foi exatamente o que eu comecei a falar, é que a gente acaba se preocupando muito mais em vender do que em fazer. Isso é não a gente, mas assim, mas esse problema do quadrinista, assim, é uma coisa meio... Tá sempre aí, sabe? Eu preciso vender, e as pessoas estão esquecendo de conversar do conteúdo, tá ligado? Sim. Que, e daí... Você acha que tá industrializando, entre aspas? Cara, eu acho que é uma tentativa de industrializar, mas assim, eu acho que a cena de quadrinho nacional hoje tá muito forte, assim, eu acho que tem muita coisa legal. Inclusive agora, acho que essa semana estreia o filme baseado no quadrinho do Marcelo Quintanilha. Não sei se vocês conhecem o Marcelo Quintanilha. Ele não, cara. Qual é o nome do... O quadrinho que ele fez chama Tungstênio. E foi lançado nunca ouvi falar. Foi editado pela editora Veneta. O Quintanilha já é um cara consagradão, assim, da cena dos quadrinhos, assim.
E agora fizeram um filme dele, né, desse último livro dele, chama Tungstênio, acho que vai ser bem legal. Quem dirigiu foi o Heitor Dália, inclusive, o cara que fez o Cheiro do Ralo, sabe? Sim. Ah, que legal. Então eu acho que esse tipo de coisa assim... Eu aprendi com o Gustavo Duarte, que é de Bauru, inclusive, também, cara. Nem sei se ele lembra disso, mas ele me falou eu ouvi ele falando, ele me falou, não lembro, que ele tá cansado de quadrinho de coitadinho, sabe? Desse quadrinista que fica só reclamando o dia inteiro, assim... Que foi tudo que eu fiz até agora, mas eu tô tentando parar com isso, tá ligado? Então, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa aí, cara. Não, ele fala assim ele curte mais aqueles quadrinhos mais que tem algo pra dizer e não só de reclamar, é isso? Não, é também de quadrinista que fica reclamando, ai, como é difícil e tal, viver de quadrinho. Cara, eu tô de boa, assim, sabe? Eu falo que é difícil, mas a gente tá, cara, não... Comic Con mudou muitas coisas, assim, sabe? A Comic Con é uma realidade aqui hoje que... Cara, se bobear dá pra você garantir o seu ano, assim, sabe? Nesses 4 dias de evento, assim, que você consegue segurar a onda. Não, segurar a onda acho que é um pouco demais, mas, cara, você dá pra aguentar durante um tempão só produzindo quadrinho depois da Comic Con, assim, sabe? Tá virando esse lance da cena aumentando, eu acho que a Comic Con tá ajudando demais nesse aspecto, sabe? Comic Con Experience. E as outras também, né? Tem vários... O FIC mesmo é um puto evento importante pra quadrinista independente e tal, sabe? E eu tenho umas perguntas, assim, meio específicas, Camilo, mas eu queria... Acho que seria legal você falar um pouquinho como que você começou a produzir seus quadrinhos e a divulgar. Assim, sei lá, quando que você percebeu que você queria fazer quadrinho? Tipo, como que você começou a produzir sozinho, assim, sabe? Quando que você realizou que, beleza, eu quero ser quadrinista, mas eu não quero Marvel, eu quero contar as minhas próprias histórias. Principalmente porque acredito que o público que ouve o Iconicast é bem diferente do seu público, assim, que já consome seus quadrinhos e tal. Sim. Conta um pouquinho disso pra gente, acho que seria legal. Então, cara, eu sempre curti quadrinho, né? E daí quando eu descobri o tipo de quadrinho... Acho que eu até comentei isso no outro Iconic que eu participei do Crumb, cara. Quando eu descobri aquele tipo Spot, de história... Né? Isso, o Spot... Descobri o tipo de história que eu gostava de contar era aquela história de cotidiano, quadrinho realista. Eu chamo de quadrinho realista porque eu não sei outra maneira de chamar isso, sabe? São quadrinhos cotidianos, dia a dia e tal, assim, que se assemelha muito à literatura realista, né? Machado, essas paradas assim. Eu gosto muito desse tipo de quadrinho que é realista demais, assim, sabe? Você vê... Você sente o cheiro dos lugares que é descrito no quadrinho, coisa assim. Daí eu fui fazer o curso de desenho em Bauru, quando tava na escola, no colegial ainda, com o Milton, inclusive. Cara, o mundo é muito pequeno, né, velho? E descobri o Milton, fiz lá o curso pra tentar passar design na Unesp, entrei em design porque queria fazer quadrinho e tal, mas não sabia direito como é que era. Cara, não fazia ideia de cena, não sabia nada, assim, não conhecia nada de quadrinho. Nunca soube de quadrinho nacional, não sabia nada, cara, nada. É bizarro isso. Fiz a faculdade toda, descobrindo o quê? Grampar mesmo, que apareceu lá no meio da faculdade, acho que foi em 2010, né, Marco? Uma coisa assim, né? Quando você tava entrando, inclusive, né? 2011, eu acho que foi no N, né, que você viu o Grampar? Isso, exatamente, cara. Foi naquela, nossa, quando eu descobri aqueles caras lá, eu falei, nossa, que foda, né? Os caras estão fazendo aqui no Brasil e tal, e aquela animada. E daí resolvi fazer de TCC, uma história em quadrinhos, porque nunca tinha feito, só falava que queria fazer, mas nunca tinha feito. Eu tinha feito um ensaio na faculdade, que o Marco, inclusive, me falou recentemente que achou um exemplar aí dessa... Tem um exemplar, eu vou vender isso quando sacanagem. Ficar mais famoso, hein, porque já tá famoso. Já tá valendo R$14, né, uma hora dessa, né? Ué, paguei... Eu não paguei nada, a Paula que pagou, né? A Paula pagou, sei lá... 50 centavos, acho que era uma coisa assim, cara. Ó, ótimo. 50 centavos pra R$14 tá valorizado. Tá ótimo, né, cara? Não, mas então... Aí, mano... Beleza, fiz o meu primeiro quadrinho, mas eu não sabia... Na época eu tava fazendo um estágio numa empresa de games de Bauru. E eu juntei uma grana pra lançar uma tiragem mínima de quadrinhos. Eu falei, não conheço editora, não conheço ninguém. Tava lá em Bauru, longe pra caramba de São Paulo, né? E eu falei, vou lançar independente e vamos ver qual é que é, né? Mas, assim, sei lá, né, qual é que era. Eu não sabia, tipo, existe uma cena independente. Eu não sabia de nada mesmo, muito burro, cara. Completamente alheio mesmo às coisas. E daí eu fiz meu quadrinho e ele teve muita atenção, porque era uma história em quadrinhos que contava como essa própria história foi feita, sabe? Então era um quadrinho que falava dele mesmo.
e contava uma viagem que eu fiz para São Paulo para tentar pedir pro Lourenço Mutarelli, que é um quadrinista brasileiro que eu gostava muito, que a gente conversou muito dele na época que a gente trabalhava junto, né, Marco, inclusive. Com certeza. Eu queria que ele fizesse uma adaptação, escrevesse alguma coisa para mim, para eu fazer uma adaptação em quadrinhos. Era só isso que eu queria. Tipo, escreve para mim alguma coisa que eu vou fazer em quadrinhos, né? E o Mutarelli... de pau total. Não, quase nada, né, cara? Idiota mesmo. Como... Mas o Mutarelli foi muito simpático, como sempre foi comigo, e falou que ia fazer, ia escrever e tal. Eu fiquei maluco, vim aqui pra São Paulo, tomei um café na casa dele e tal. O cara abriu as portas da casa dele pra mim, foi muito, muito gente boa. Mas não rolou, né? Ele não conseguiu escrever, não deu tempo de escrever a história e tal. Mas foi tudo muito interessante. Eu fiquei imaginando durante esse tempo o que ele iria escrever pra mim. Então eu fiquei imaginando histórias, assim, que ele podia escrever, bizarro e tal. E eu fiz uma história em quadrinhos disso, baseado nisso. Juntei tudo isso e fiz o meu primeiro quadrinho, que chama Inspiração. E com esse quadrinho eu já fui indicado no Troféu HQ Mix, que é um dos troféus... Eita, que é um prêmio muito importante do Brasil. E eu fui indicado como novo talento desenhista e novo talento roteirista. E foi demais. Assim, menino! Foi um orgulho absurdo. Nossa, cara, até hoje, assim, nossa, foi uma alegria muito grande, assim, porque eu não fazia ideia de que existia. Não, eu já sabia que existia o HQ Mix. Eu lembro que sabia que existia o HQ Mix, mas, cara, foi muito surpreendente, assim. Não ganhei, vamos falar aqui já. Mas, cara... Você pode pôr na capa do seu quadrinho, cara. Indicado para... Exatamente, cara. Quando eu fui pré-indicado, eu já fiquei feliz, cara. Foi muito legal, porque, mano, depois disso eu descobri, existe um evento em quadrinhos em Belo Horizonte que, todo mundo do Independente vai pra lá e é muito forte. Falei, vambora, vamos ver qual é que é. Fui pro FIC, assim, daí foi maravilhoso, vendi tudo que eu tinha. Sabe, eu comecei a chamar muita atenção por conta do... Porque as pessoas acharam muito engraçado o meu gibi. Eu achei bizarro isso, porque foi um quadrinho que eu fiz, assim, sobre muita ansiedade, assim, acumulada, assim, sabe? Uma coisa muito... cheio de neuroses, gastrites intensas, neuroses, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Hoje eu tô bem, mas assim, eu sempre fui muito ansioso e preocupado com algumas coisas. E eu contei umas histórias lá nesse primeiro quadrinho que pra mim foi foi como tirar um diabo do corpo, assim, sabe? Foi uma coisa que pra mim não era realmente um despacho, assim, sabe? Uma catarse, né? Pra mim não tinha muita graça. Daí veio um monte de gente depois comentando pra mim que, nossa, rachei o bico com o seu gibi e tal, é muito bizarro, você é meio maluco, de onde você tira essas coisas? Era tudo meio experiências. Era minha vida, pô. Era minha vida. Daí eu achei, falei, caramba, que legal, o pessoal não entendeu que eu tava falando sério, mas eles riram, então tá bom também, né, cara? Vamos aí, cara, mas é o que eu falei, cara, é o naturalmente engraçado, assim, sabe? Você não precisa forçar o humor ali, tentar fazer punchline, nem nada, você só escreve a sua vida e tem coisas muito legais ali pra contar. Em resumo, minha vida natural, é muito bizarra, né, cara? Eu sou rodeado de gente muito maluca, cara. Quer falar isso? Mas então foi isso, cara. Esse foi sabe, eu fui na loucura, imprimi com a grana que eu guardei nesse estágio que eu tava fazendo. E a partir disso, no FIC lá, o pessoal vende tudo que eu tinha no FIC, fiz amizades no FIC lá, fiz uma amizade com o Tobias Daneluz, principalmente, que foi o cara que foi o meu quadrinho seguinte, foi o Captar, que eu fiz com o Tobias, que tava entrando no Omelete como desenhista lá, ele tava como estagiário na época ainda do Omelete. E a gente fez Captar, que foi esse quadrinho que, cara, daí, foi bizarro, assim, as pessoas amam Captar, cara. Foi um quadrinho que a gente fez muito na loucura, porque foi assim, no final do FIC de 2013, a gente ficou sabendo que ia ter a Comic Con Experience, a primeira edição, né? Daí eu conversando com o Tobias, eu falei, vamos fazer alguma coisa pra Comic Con, vamos ver qual é que é. Então a gente fez muito correndo, assim, um quadrinho pequenininho. É demais, cara. E então, cara, teve uma resposta imensa, assim, foi muito legal. E no meio de tudo isso, cara, tudo isso acontecendo, né? Eu desde 2010, no segundo ano da faculdade, eu conheci o Robert Crumb, né? Cara, acho que não tem como falar de mim sem falar do Robert Crumb, né, cara? Eu ia fazer até uma piada no fim do episódio, que era a gente passou um episódio inteiro de uma hora e pouco sem falar do Crumb, mas você tocou no assunto do Crumb, então eu queria dizer que Camilo é o melhor amigo do Robert Crumb. O melhor amigo.
A gente gravou um episódio sobre o Robert Crumb, né? Onde o Camilo, assim, destila segredos íntimos de Robert Crumb, né? Porque é um amigo realmente que frequenta a casa dele. Frequento. Cara, é engraçado, né? Naquela época, principalmente, né? Porque... Desculpa, eu não vou dar spoiler do que você vai falar, mas naquela época, o que saía de notícia, assim, né? Tipo, Camilo Solano, vírgula, que teve, né? Fácil. Sim, cara. Cara, é muito bizarro isso, cara. É louco, assim, porque... Vamos lá, então, né? Em 2010 eu conheci o Robert Crumb aqui no Brasil, ele veio pro Brasil, e eu sempre fui maluco pelo trabalho dele, assim, é minha maior influência de longe, né? De tudo quanto é tipo de desenho, de narrativa e tal. Fui conhecer ele lá na Flip, que foi o evento de literatura que teve lá, e a gente ficou amigo dele, eu, meu irmão, minha mãe, a Larissa e tal, a gente ficou... Cara, a gente manteve contato desde 2010. E daí eu sempre mandando meus quadrinhos. Não, explica. Não, por favor. Explica esse contato que você teve com o Robert Crumb. A gente troca cartas desde 2010, assim, sabe? Cartas, telefonemas e coisas do tipo, assim, sabe, cara? Você manda uma carta pra Londres, né? Onde que ele mora? Não é Londres. Ele mora na França, Na França agora, né? Ele mora no sul da França, uma cidade pequenininha lá do sul da França. E, cara, a gente se deu muito bem, assim, sabe? Foi uma coisa muito de boa, assim. Acho que, sei lá o que foi. Daí a gente conversa desde 2010, trocando carta, trocando disco, sabe, falando de música, de desenho, e eu sempre mandando meus quadrinhos pra ele, sabe, tipo, mandei inspiração, mandei captar, e eu mandei outro onde eu tava, que eu fiz no meio de toda essa brincadeira, eu também fiz onde eu tava. Mandou em português? Eu mandava em português, cara. Pois é. E daí lá em casa, minha mãe, meu pai, meu irmão, sempre falam, pede pra ele te ajudar, fala pra ele fazer alguma coisa pra você, ajuda, fala pra ele ser amigo do cara, pede pra ele te ajudar, né, fazer alguma coisa. Ele é seu melhor amigo, Camilo. Seu melhor amigo, depois do Marco, né, ó. Garoto. Daí eu falei, beleza, né? Acho que isso já fazia 4 anos que eu tava trocando carta com ele. Eu falei, vamos mandar um quadrinho em inglês pra ver se ele entende pelo menos alguma coisa, né? Vamos ver o que ele acha, né? E daí eu traduzi o Desengano que eu tava fazendo. Eu imprimi uma versão em inglês e mandei pra ele. E daí um mês depois, assim, menos, sei lá, ele mandou por Sedex, veio muito rápido a carta que ele mandou um prefácio pra mim desse quadrinho, né? Que acabou sendo sei lá, acho que o quadrinho mais conhecido meu hoje em dia, eu acho que ainda é o Desengano. Com certeza por causa do prefácio do Crumb, cara. E de longe, acho que esse foi o momento mais alto da minha carreira até agora, de ter um prefácio dessa lenda do quadrinho, assim. E, sei lá, eu acho que... Pô, a partir disso, assim, foi independente também. Eu tive a oportunidade de lançar por editora, Desengano. E daí eu analisei tudo e falei, não, eu vou lançar independente, que era o mais... como falam? Mais viável na época, sabe? Então, você vê como uma coisa... fazia mais sentido, cara. Né? Então, tipo, não, no fim das contas ia compensar muito mais, até porque até então não tinha o prefácio do Crumb quando procurei editoras e tal, e tive propostas e tudo mais, mas não rolou. Cara, e a coisa tá indo super bem. Depois, no ano seguinte, consegui o PROAC, né? Foi 2015, 2016, consegui o PROAC, que eu lancei em Semilunar e... cara, não tá tudo massa. Tá legal. Não, tá ótimo. Mas por que você resolveu, se você quiser compartilhar com a gente, claro, seguir pelo caminho independente? Porque não é o sonho você conseguir uma editora pra te publicar? Não faz parte do processo, hein? Então, cara, eu acho que são momentos mesmo, sabe, cara? Porque até então, na época, assim, eu tive proposta de uma editora, inclusive a editora nem existe mais. Então foi bom. Então foi bom, então. Então foi bom, foi uma escolha... Pode sentir o cheiro já. Foi uma escolha boa mesmo, sinceramente, porque, pô, imagina, tem uma escola... não existe mais mesmo hoje, assim, acho que foi uma escolha de... Foi gut, foi no gut mesmo. Foi bem isso, cara. Conversei com bastante gente na época, bastante pessoas uma galera... Uma pessoa que sempre me ajudou desde o começo da minha carreira também foi o Daniel Lopes, do Pipoca e Nanquim, que o Marco me indicou, inclusive, eu sempre falo isso, não canso de falar isso, cara, que o Marco que me indicou Pipoca, e fiquei hoje, o Daniel é um dos meus melhores amigos, já passou o Marco até na escala. Dá pra entender. E ele é muito legal mesmo. Eu nem fico ofendido mais, cara. Não, mas eu tô brincando, feliz. Cara. Eu queria que você risse um pouco mais, por favor, cara. Vai correndo. Legal. Não, então. E, cara, foi um momento mesmo, sabe, Henrique? E foi uma escolha certa mesmo. Até porque depois agora eu lancei Semilunar, no ano passado. E eu lancei por editora, cara. Foi meu primeiro trabalho com editora. Foi meu 7º quadrinho. E foi por editora, sabe? Foi, cara, não me arrependo nem uma vírgula, assim, do que aconteceu, porque...
o Guilherme da Balão Editorial, é ele mais 2 sócias, a Natália e a Flávia. E, cara, ele foi fundamental. Não sei se vocês já leram Semilunar, mas ele foi fundamental, assim, pra história evoluir pro jeito que foi, assim. Se eu tivesse sozinho, o lance de fazer design, de ter feito design, né, é que eu aprendi a fazer tudo sozinho, né, todo o processo, desde o começo da criação do quadrinho, isso foi uma coisa minha mesmo, mas depois até o final, até a gráfica e tal, sabe? E tentar se desprender um pouco disso, eu acho que Desengano foi muito isso, sabe? Foi muito apego que eu ainda tinha a não querer largar a mão. A gente vai fazer nesse papel, não sei o que. Não, você não vai fazer nesse papel, cara. Eu quero fazer no papel que eu quiser, sabe? Daí foi um pouco de tudo, assim, sabe? Então, cara, foi ótimo fazer com essa editora aqui agora, a Balão Editorial. Eles fizeram um trabalho maravilhoso, assim. Eu acho que Semilunar chegou onde chegou. Eu acho que hoje, assim, Semilunar é mais conhecido já do que Desengano, muito por conta da distribuição, porque o que mais pega, né, dos quadrinhos no Brasil é o problema da distribuição, Henrique. Eu acho que as pessoas estão sempre preocupadas, assim, em como que o meu quadrinho vai chegar para mais pessoas, porque a gente não tem como, cara. O quadrinho independente é boca a boca, 1 a 1, e agora com o Semilunar eles já colocaram na Amazon, eles fazem a venda online lá e tal, né? E já tá esgotado na Amazon já faz um tempo até, sabe? É muito... Olha aí, cara. É, cara. Pois é, cara. Mas logo chega mais. Ah, isso. São momentos, assim, sabe, cara? Eu acho que o sonho do quadrinista realmente é lançar por uma editora. Mas, cara, o independente já virou uma realidade hoje, sabe? As coisas não são mais desse jeito, sabe? Já é possível você fazer o seu próprio quadrinho e não depender de ninguém, sabe? Exato. Então, foi isso. Principalmente hoje em dia que você pode se publicar online, né? Isso que é uma outra parada que eu não sei se você já testou, já fez alguma coisa nesse sentido, mas tem formas até de você monetizar online, né? Então, na real, meus quadrinhos tem no Social Comics. Vocês já ouviram falar no Social Comics? Já. Tem que é do Omelete também, né? Então... Isso, o Social Comics é o Netflix dos quadrinhos, exatamente isso. Você paga uma assinatura lá, você lê os quadrinhos que tem no catálogo e tal. Isso foi o máximo que eu tive de experiência com publicar quadrinhos online. Eu acho que é um negócio muito, muito legal, assim, eu tenho vontade, mas eu sinceramente não achei uma... Muita gente publica naquele Tapastic, né? Tapastic, sei lá como é que chama isso. Não sei como é que fala, mas a maioria dos quadrinhos brasileiros que estão sendo feitos online, a galera bota lá. Mas eu não sei como é que funciona a renda e tal, de monetização e tal, mas eu acredito que é uma maneira incrível de você se... Sei lá, eu fiquei muito conhecido também por conta do Facebook na época, né? Na época o que mais bombava era Facebook. Hoje é Instagram, com certeza, né? Pra mim, pelo menos, a minha ferramenta principal de divulgação do meu trabalho é o Instagram. Mas na época eu fiz muito leitor por conta do Facebook, assim, fiz uma página, fiz essas coisas, assim, e isso ajudou muito, vendi muito quadrinho por inbox, assim, sabe, bem, todo o corre, assim, sabe? Legal, cara. Foi massa. Mas eu tenho um pouco de receio, pra falar a verdade, desse rolê de quadrinhos, de publicar apenas no online, sabe, cara? Porque, imagina, se o Instagram acabar amanhã, cara, eu perco tudo, tá ligado? Então eu acho importante as pessoas terem um backup, assim, sabe? É que tinha um cara, ele chamava Télio Navega, sei lá. Ele tinha um blog de quadrinhos no site da Globo, eu acho, uma coisa assim. Ele tinha, sei lá, quantas milhões de resenhas lá, todas super elaboradas e tal. Do dia pra noite cancelaram... sei lá, mandaram ele embora, alguma coisa do tipo assim, e tiraram o site do ar e perdeu tudo, sabe? Não tem mais nada, nenhuma resenha, assim, nada guardado. Nossa senhora, cara. E eram anos. Ele não fez backup, né, meu? Aí é outra história. Faz um backup, irmão. A culpa é dele, então. É isso que você tá falando, assim. Marco. Não. Mas assim, menos. Sei lá, eu cara... fico com dó, mas tipo, faz um backup, né, meu? Mas cara, por exemplo, esse... WordPress da vida, cara. Se o WordPress amanhã resolver falir... Sei lá, cara, eu não tenho backup de nada também, sabe? É uma coisa que, sei lá, a gente bota fé nas coisas, eu acho, sabe? Eu acho que a gente não... na internet a parada é efêmera, né? Esse que é o rolê, não tem jeito, né? Enquanto a gente não aprender isso, eu acho que não vai ter... Faz backup, sei lá, cara. Não vai ter segurança. Faz backup, né? HD externo tá aí pra isso, né? Mas, cara,
assim, Camilo, uma coisa que eu percebi acompanhando seus quadrinhos, até por sinal, eu fiquei ofendido de você ter me perguntado se eu li Semilunar. Puta que pariu, né? Ai, cara, desculpa, mano. Eu não lembro quando é que foi a ocasião que a gente... Eu te dei feedback sobre o final. Você chegou a mandar o final para o feedback. É verdade, cara. Mano. Você só lembra dos feedbacks dos amigos, Marco. Ele já explicou como funciona. Porra, caramba, que ingratidão, cara. Que ingratidão, Marco. Você foi fundamental também no Semilunar, cara. Agora que eu me lembro, velho. Mas, cara, agora eu fiquei sem graça, porque realmente foi, cara. Você falou uma coisa que eu não tinha visto. Era uma coisa fundamental. Faz toda a diferença pra história, cara. Vocês viram, né? Tô cheio de saco. Mas é verdade, cara. É que a gente não pode dar spoiler, mas realmente, cara, foi aquela... Eu tive que adicionar uma ilustração no último quadro. Exatamente o último quadro do Semilunar. Faltava um detalhe mínimo que o Marco me falou e eu falei, nossa, pode crer, cara. Que gênio. Eu vou falar que fui eu, não vou falar pra ninguém que foi ele que falou. Tô cheio de saco, mano. Não, mas o que eu ia te perguntar, cara. Não, mas você não tem o físico ainda, né, Marco? Desculpa, preciso te cortar. Você não tem o exemplar físico, tem? Cara, eu tenho uma coleção que eu não lembro se eu tenho. Eu acho que você não tem, cara. Porque eu te mandei um PDF, porque eu tava no desespero pra saber se tava dando pra entender. E se tem uma pessoa chata o suficiente, que eu brigo o suficiente pra perguntar esse tipo de coisa, era você. Foi exatamente isso que eu falei na época. Eu falei, Marco, eu preciso da sua rabugentice, cara. Lê aí. Da minha rabugentice. Me fala. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Dá licença. Deixa eu fazer uma pergunta séria pra você agora, Camilo. Então, sobre a sua trajetória como quadrinista, cara... Você acha minha trajetória engraçada, é isso? Não, o que eu acho legal, cara, assim, foi acompanhar a sua evolução mesmo como contador de histórias, né? Porque você começou muito autoral, até muito inspirado pelo Crumb, né? Pelo Harvey Pekar, né? Uhum. E hoje em dia, pelo Semilunar mesmo, eu percebo uma grande evolução no tipo de narrativa que você aborda, né? Que é uma coisa muito mais, digamos assim, até menos... qual é a palavra, cara? Eu digo que a narrativa que você quer dizer, que você quer contar, ela não tá 100% exposta ali pro leitor, né? Eu acho que você deixa um pouquinho mais na imaginação também das pessoas. Isso que eu acho que foi muito legal da sua evolução como escritor também, sabe? Você não expõe literalmente tudo o que você quer dizer. Você deixa um pouquinho na entrelinha para que cada pessoa tenha uma interpretação diferente, né? Sim. Você sente que isso foi algo que você buscou ao longo dos seus quadrinhos? Essa evolução foi algo que você buscou ou foi natural, assim? Foi só o seu amadurecimento como pessoa mesmo? Pode crer, Marco. Cara, massa de você dizer isso, porque eu realmente busquei muito... A minha constante luta, assim, é de dar cada vez mais voz pras personagens, assim, voz que não seja minha, sabe, assim, que não pareça, que você tá ouvindo pessoas conversando na medida que você lê a história, sabe. Então, esse caminho, cara, eu busquei muito, assim, de referência mesmo, de literatura, principalmente literatura brasileira, assim, cara, cara, acho que natural, né, ler cada vez mais, assim, me ajudou muito a evoluir nisso, cara. Eu fico super feliz de você falar que sei lá, que tá evoluindo, né? Uhum. Mas acho que é a mesma coisa do desenho, né, cara? É de praticar mesmo todo dia, um pouquinho, nem que for o Jô Soares que falava isso, né? Que todo dia ele escreve, nem que for assim, pra tirar uma vírgula ou pra colocar uma vírgula num texto antigo dele, mas todo dia ele tenta escrever alguma coisinha pra manter o hábito mesmo, pra manter o exercício mesmo, né, cara? Como qualquer esporte aí, é um exercício diário, assim, o exercício da criação, né, cara? E, nossa, eu deito e rolo, porque é uma delícia, né, cara? Você ficar imaginando vozes, né? Até meio esquizofrênico, mas é uma delícia, cara. Não, cara, eu acho que tem que ser desse jeito, né? Não tem jeito. Quando você lê alguma peça hoje em dia, né? Alguma obra de literatura, não só quadrinho, né? Você fica buscando esse tipo de coisa, assim, de forma ativa. Tipo, você lê uma parada tentando aprender com aquele autor e como que você faz essa transição pro quadrinho, sabe? Como que você traz essa interpretação de algo verbal apenas para algo imagético. Sim, cara, pode crer. Eu busco e é meio inevitável isso, sabe? Na medida que eu vou lendo qualquer coisa, assim,
eu sempre fico falando, nossa, que louco isso aqui, que diferente do jeito que ele escreveu isso e tal, sempre tentando aprender com o que a pessoa tá escrevendo. Eu demoro muito pra ler, cara. Demoro demais pra ler. Eu leio palavra por palavra, eu fico curtindo as palavras, cara. Eu comprei um dicionário, inclusive um dicionário, como é que chama, cara? É um dicionário maravilhoso. Ele é um dicionário de sinônimos. Que legal. Ele tem um nome específico, cara. Dessauros ele chama. E que ele é um dicionário analógico de sinônimos, uma parada assim, que eu me perdi. É que você falou que busca palavras, né, uma parada assim? Sim, daí pra trazer pro quadrinho, foi isso que você perguntou, né, cara? Então, o meu processo de produção de quadrinho vem primeiro com a história, assim, sabe, cara? Sempre. Então eu preciso escrever ela inteira, preciso vomitar ela inteira no papel, para depois começar a pensar em narrativa e tal, e daí a partir que tô pensando, no momento que começo a pensar na narrativa gráfica, narrativa visual, metade do meu texto vai embora com desenho, sabe, cara? Porque tá tudo descrito, né, no texto, tá tudo descrito como que as coisas acontecem. E daí, então, é um processo louco, que é um monte de texto, depois que dá uma enxugada violenta por conta da narrativa, né? Eu gosto muito do silêncio, né? Descobri que é uma coisa que eu gosto muito, assim, de manter, de você... daquilo que você estava falando mesmo, né? Às vezes eu falava demais no quadrinho, não precisava, sabe? Às vezes era só tentar botar um olhar diferente, alguma coisa assim, uma mão se mexendo de uma maneira diferente, que já dizia tudo aquilo que tava um parágrafo inteiro de texto, assim. Sim, com certeza. E a maravilha da narrativa visual é essa, cara. E daí também tem o processo do desenho, né? Que eu fico o dia inteiro desenhando, cara. Além de estar aí pensando em história o dia todo, eu tô o dia inteirinho desenhando ainda. Vocês também, né? Eu acredito, né? Sim. De ficar o dia todo. Meu amigo, hoje eu tenho uma empresa, né? Verdade, né? Uma empresa, mas... Há meia hora atrás estava fazendo exercício de desenho, rapaz. Não quer dizer que eu abro não, mas... Você tá tentando desenhar, que eu ouvi sim que você com algum Iconic aí que você comprou um sketchbookzinho aí, o Marco te forçou, não sei o quê. O hábito de sketchbook, por sinal, graças a Camilo Solano. Olha aí. Tudo se junta. Tá tudo aí, né? Preciso comprar um sketchbook, acabou o meu, cara. Mas é muito caro, né? Hoje em dia, a gente comprava Moleskine junto, né, Marco? Lembra na época do Milton? Hoje é impossível comprar um Moleskine, cara. Não tem como, velho. Nada, tá de boa ainda. Custa $10 um Moleskine, velho. Aonde, cara, que você tá comprando? Eu te passo o link depois, fica tranquilo. Tá Book Depository. Fica a dica. Compra pra mim, vai. Eu compro, pode deixar. Cara, uma pergunta nada a ver. Henrique, onde você tá morando agora, cara? Nesse momento eu estou de volta no Brasil, mas estou indo pra Curitiba muito em breve, menino. Olha só, cara. Você tá em Campinas? Olha só, cara. Como dá para um episódio? Quando esse episódio vai pro ar, ele já vai estar lá no Peru, velho. Spa. Não, verdade, quando sair esse episódio eu não vou estar mais em Campinas, eu estarei em Curitiba. Olha só, cara. É que eu estava falando essas coisas, todo imaginando que vocês iam cortar tudo, mas vocês vão deixar tudo, então vai ficar um samba do crioulo doido isso aí, mas tudo bem, vamos lá, cara. Como todo bom cast. Exatamente. Que massa, vai mudar pra Curitiba, então? Aí sim, hein? Curitiba. Passar um friozinho maldito lá. Nada. Ai, que ótimo, cara. Mais alguma coisa que eu tinha que falar, Marco, da pergunta que você fez, cara? Não... Desculpa. Cara, eu tô muito voado hoje. Não, tô tranquilo. Pra ser sincero, respondeu bem, sim. É que eu fico muito curioso, né, quando eu converso com um quadrinista, porque pra mim ainda é uma coisa muito difícil, sabe? De você imaginar uma história e você pensar em todos os ângulos de câmera que auxiliem na narrativa. Pra mim é um negócio muito absurdo, por isso que eu abandonei, cara. A ideia de fazer. Porque pra mim, cara, sério, eu parava na frente do papel assim, né? Meu Deus do céu, por onde eu começo? Não tem... Como é que... Sabe? Eu ficava pensando, tentando imaginar como é que eu começava o quadrinho, cara. Por isso que Elefante Branco ficou só no... Melhor quadrinho, cara. Vai ganhar o Jabuti quando esse quadrinho for feito, vai ganhar o Jabuti, mas... É o que eu acredito. Esse é o melhor quadrinho que não foi feito. Eu acho, cara, o melhor quadrinho que nunca foi feito, cara. Eu acho incrível, cara. É muito à frente do seu tempo, cara. Você era um menino quando pensou nessa ideia e eu vou roubar ela logo mais. Pode fazer, por favor. Vamos fazer isso aí, cara. Mas, cara, eu acho que assim como... Assim não, com certeza como desenho, mano, a gente tem que não pode ter vergonha de referência não, cara. Todo mundo tá copiando aí, só que ninguém fala quais são as referências, cara. Esse que é o negócio, sabe? Eu acho que tem muito disso, cara. Eu acho que esse purismo aí da referência... Mano, eu achei um site de leilão de quadrinhos agora, quadrinhos antigos, assim,
e que eles colocam o quadrinho em alta resolução pra pessoa ver, né, e tal. Então eu abro esse site, cara, todo dia, deixo ele aberto aqui o tempo inteiro, eu fico rolando de página em página pra ver como é que os caras faziam a sequência, sabe, cara? Eu tenho impresso aqui na minha parede, colado na minha parede, os 22 painéis que o Hollywood, a gente falava de Hollywood, inclusive, ele criou uma regrinha, assim, de 22 painéis que funcionam de qualquer maneira nas histórias em quadrinhos, sabe? Interessante. É muito legal, cara, porque com esses 22 painéis você faz qualquer história em quadrinhos, segundo ele, sabe? E é muito legal, cara, porque é uma coisa bem básica, assim, mas a hora que você... É bom você ver... Por exemplo, o Watchmen foi todo feito baseado nos 22 painéis do Hollywood, cara. O Watchmen, a maior obra de quadrinhos de todos os tempos, segundo alguém. Então, eu acho que as referências têm que estar aí, cara. Não tem vergonha nenhuma de estar o tempo todo vendo como é que as pessoas contam as histórias, né? O Will Eisner me ajudou muito nisso, aquele livro Quadrinhos de Arte Sequencial, é um livro de teorias do Will Eisner. Cara, cara, foi fundamental pra mim, assim, pra contar uma história. Sim, o Eisner é sensacional, cara. Mas assim, sim, além da sua família, dos seus pais, quem que é a sua referência pra quadrinho? De personagem, você fala? Pra escrita, cara. Você pega muito da sua família, né, cara? Que eu tô ligado. Assim, que sua família é muito massa, assim, cara. Quem conhece... Sim, cara, as histórias, muitas histórias que eu contei, cara, tudo verdade, eu não precisei forçar nada, não tive criatividade nenhuma pra fazer, cara, era só escrever o que aconteceu, tá ligado? O que seu pai falou ali, em certo momento, você só colocava ali e pronto, né? Exatamente, cara, exatamente, bom, cara. Meu pai falava da continuação do Cheiro do Ralo, você deve estar falando, provavelmente, né? Exatamente, que é um trecho do seu quadrinho. Exatamente, e meu pai falou aquilo várias vezes, ele ainda fala pra eu conversar com o Mutarelli pra fazer a sequência do Cheiro do Ralo, cara, ele ainda fala essas coisas. Que ele tem a ideia, né, genial pra fazer. Pra fazer a continuação do Cheiro do Ralo, cara. Mas de escritores, cara, eu tenho muita influência hoje, eu acho, do um dramaturgo brasileiro que chamava Plínio Marcos, que era muito foda, assim, sabe? Escreve várias peças. Ele era meio maldito, os escritores malditos, assim, sabe? Gosto demais, cara. Tô lendo Clarice Lispector pra caramba. Nossa, cara, é incrível como que o jeito que ela escrevia, mano, é maluco, assim. Marcos, você precisa ler, cara. Você precisa ler muito, assim, porque ela, sabe, tipo, o livro inteiro é ela dentro da cabeça dela falando as maluquices dela, assim, sabe, cara? Não tá em algum lugar específico, assim, sabe? Não tá contando uma coisa, uma mitologia, uma floresta. Não, cara, é uma pessoa sentada numa cadeira pensando sobre a vida. É muito, muito foda, assim, sabe, cara? Uhum. Cara, eu preciso ler bastante Clarice, principalmente porque ela já foi citada várias vezes aqui. Eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, assim, de tipo, caraca, realmente tem muita gente boa pra conhecer. Mas eu não consigo ler, Camilo, você sabe disso. Eu só consigo ler Mutarelli porque ele escreve que nem quadrinista. Então, pra mim, é maravilhoso ler Mutarelli. Então, cara, o bom do Plínio Marcos é isso também, cara, porque ele tem peças, né, tá ligado? Ele tem textos e tal, mas a maioria da obra dele é peça. Então, peça de teatro geralmente é muito dinâmico, né, cara? E o Mutarelli tem muito disso, assim, dessa leitura rápida, né, de estilo de peça de teatro, então acho que ajuda, cara. Camilão, uma coisa que eu queria perguntar pra você, não sei se você se sente à vontade de falar sobre isso, em relação à ansiedade, você disse que você tinha muito e que de certa maneira você venceu isso, né? Sim, e cara. A ansiedade é uma coisa que a gente... é um assunto muito recorrente aqui no cast, e é um assunto que a gente sempre gosta de bater tecla. Eu, pelo menos, não, o Marco não gosta de falar de coisa triste. Não gosto, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, como que foi pra você superar essa questão da ansiedade? Cara, é uma superação muito recente, então sinceramente eu não sei se eu superei ainda completamente, assim, sabe? Mas é louco, porque eu até imaginei que a gente ia falar disso uma hora ou outra aqui no cast, porque eu acho que é mais sobre isso esse cast, né, cara? É sobre pessoas, né? É sobre vivências, né? Do que sobre como desenhar uma mão, tá ligado? Cara, eu tenho ansiedade desde sempre, assim, sabe? Desde que eu me conheço por gente, assim, eu tenho medo e ansiedade das coisas, assim. Eu tinha medo, olha que maluquice, cara. Eu lembro quando eu tinha 5 anos, assim, quando eu tava indo pra primeira série, alguma coisa desse tipo, eu conhecia a professora que ia me dar aula. E eu tinha medo dela, porque ela era meio assustadora, tá ligado? E eu ficava morrendo de medo que eu ia ter aula com ela no ano que vem. Então, quando aparecia... Então, eu não queria que o ano acabasse, o ano anterior.
Então, quando eu tava assistindo SBT e ia passar o resultado de outubro da telecena, eu sabia que tava em outubro e tava acabando o ano e eu ficava desesperado com o resultado da telecena, tá ligado? Caraca. Cara, era nesse nível de ansiedade, assim, cara. É uma criança. Posso compartilhar uma ansiedade de criança que eu tinha, cara? Por favor. A minha irmã, uma vez, ela me falou que os adolescentes ali do... acho que era da 5ª série, eu não me lembro exatamente, assim, sabe? Olha o nível. Eles usavam caneta ao invés de lápis. É ali na adolescência que você começaria a usar a caneta. E você não podia errar. Se prepare, né? Você não pode errar, né? Nossa, que maluquice, cara, né, cara? Eu fiquei louco, falando, meu Deus, eu não posso errar. E se acontecer, eu vou ter que rasgar a página inteira. Eu não sabia que existia corretivo, tá ligado? Nossa, pode crer, cara. Você vê, né, cara? Hoje... maluca. Sim, hoje em dia a gente dá risada disso, né, cara? Mas é uma coisa completamente genuína, né, cara? Faz sentido tudo isso, né? Era muito genuíno. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu não queria ir pra escola por causa da caneta, sabe? Pode ser, né, cara? Acho que pode, com certeza. Com certeza. Então, é assim, daí eu, cara, comecei a ter síndrome do pânico, assim, com sei lá, velho, acho que com uns 9, 10 anos a gente já tinha crises de pânico. Nossa, assim. sério? Sim, muito novo, cara. Eu lembro, sabe, nessa época da telecena, com os meus 6 Caramba, anos... nunca pensei que o Silvio Santos conseguiria fazer isso com alguém. Pois é, cara. Já tinha pânico, sabe? Eu me dava pânico quando eu via esse tipo de coisa. Eu não sabia o que era isso, né, cara? Daí quando eu tinha uns 13, 14 anos, o pânico tava muito forte, assim, tava tendo crise de pânico o tempo todo, assim, em qualquer lugar da minha casa, assim. E daí eu fui pra um psicólogo. Minha mãe me levou num psicólogo e depois pra um psiquiatra. Logo depois, assim, conversei com o Dr. Reinaldo, lá de São Manuel, na época, que já morreu. E daí eu fui pro psiquiatra e daí ele começou a me medicar, cara. Eu comecei a tomar remédio pra ansiedade, síndrome do pânico. Com quantos anos? Com 14 eu comecei a tomar. Com 14 anos eu comecei a tomar... acho que era paroxetina, uma coisa assim. Cara, daí eu me tratei, fiquei ótimo, assim, fiquei fazendo terapia e tomando remédio, beleza, de boa. Mas eu não gostava de tomar remédio, nunca gostei, sempre tive um pouco de preconceito. Na época tinha preconceito com isso. Cara, parei de tomar, tive alta, sei lá, com uns 16, 17 anos, daí depois voltou com 18, daí tive, sei lá, tive várias recaídas, assim, sabe? Acho que até eu fui umas 4 vezes, assim, eu fiz tratamento de ansiedade. O último que eu fiz foi agora, recente, assim. Eu parei de tomar remédio no começo do ano, parei de tomar medicação, assim, de ansiedade. Cara, sempre muito, assim, o remédio passava, mas eu me sentia... Tipo, eu não me sentia bem, eu me sentia zumbi, tá ligado? Eu sabia que tava lá, a minha ansiedade, mas eu não... Sabe, eu não fazia nada porque o remédio não deixava, então eu não sentia que eu tava realmente melhorando ela. E desde Você tava, tipo, meio só... deixando ela um pouquinho de lado, mas você sabia que ela tava lá ainda. Eu tava deixando ela fraquinha, mas ela tava lá, sabe? E, pô, horrível, né, cara? E daí, em 2013, eu comecei terapia forte, assim. Comecei a ir sempre numa terapeuta nova, lá do interior. E, cara, eu acho que isso foi o que realmente me curou. Não foi o remédio, assim, não. Foi realmente eu contar todos essa questão da telecena e contar pra mulher lá e tal. E a gente conversar sobre isso, sabe? Tentar entender o que eu tava sentindo. Até o momento que eu descobri, cara, que eu tinha um tipo de toque, tá ligado? Eu tenho um tipo de transtorno obsessivo. Por que era isso? Esse medo do ano acabar e tal. E eu não conseguia assistir televisão. Isso era uma obsessão que eu tinha, né, cara? O toque é muito louco. As pessoas acham que toque é só você sair de casa e apertar o interruptor 14 vezes pra sair de casa. Não é só isso, né? A obsessão é muito... Pode ser de coisas, né? De pensamentos, no caso, né? Uhum. Cara, depois de muito tempo, assim, né? Desde 2013 fazendo terapia, hoje eu tô indo muito menos porque eu tava me sentindo muito bem agora. No final do ano passado eu tava me sentindo muito bem, tomando uma dose muito mínima de medicação. E daí eu fui no médico e eu tava me sentindo um pouco gordo, sabe, cara? Eu sempre tive esse rolê de gordinho, né? Porque eu era muito gordinho quando era pequeno. E daí eu falei pro meu médico, eu falei, eu tô gordo, né? Eu não tô gostando, tô gordo, né? Será que o remédio tá me deixando mais gordo? Daí ele falou, talvez, pode ser, sabe? Esse remédio aí pode dar uma inchada e tal. Mas como você tá se sentindo? Eu falei, eu tô me sentindo ótimo, né? Ele falou, então vamos parar com o remédio, você não acha? Eu falei, demorou, é o que eu mais queria ouvir, sabe? Parei de tomar e, cara,
tipo, não tenho mais, não tô mais, eu sou ansioso, assim, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, mas assim, eu pensei, uma coisa que eu botei na cabeça é assim, eu fico ansioso por causa da dúvida, sabe? Ah, será que eu faço isso ou será que eu não faço isso, sabe? Eu pensei em ser mais firme nas minhas ideias. Ah, eu decido fazer isso, é isso e acabou, sabe? Isso me ajudou muito, assim, a superar essa ansiedade. Porque daí eu aceito a minha escolha, independente do que for, e daí eu assumo ela, sabe? Em vez de ficar pensando se uma coisa vai dar errado ou não, eu vou e faço, sabe? Isso tem muito a ver com o que o Marco comentou aí agora há pouco, que em 2010, quando eu tava pra conhecer o Robert Crumb, era no ano que eu ia pra Flip, já tava certo, eu fui no N-Design em Bauru. E um dia antes de ir pro N-Design, eu achei uma revista na minha casa, uma Wizard, que é uma revista de quadrinhos, que nem existe mais, e tinha uma entrevista nessa revista com o Harvey Picker. O Harvey Picker era um roteirista do Crumb, um cara que fez uns roteiros, e o Crumb fez em quadrinhos, e é o tipo de história, se você ler Harvey Picker hoje, você vai saber da onde que eu tiro a maior influência de estilo de escrita é do Harvey Picker, sabe? E nessa entrevista tinha o endereço dele, falava a cidade que ele morava e tal. Eu, como bom stalker que sou, né, entrei na internet e pesquisei Harvey Picker, sei lá, o nome inteiro dele, Cleveland, escrevi o nome da cidade dele. E eu achei um telefone. Falei, caraca, achei o telefone do cara, não acredito. Achei o telefone da casa dele, achei lá, daí eu falei, puta, eu vou ligar pra ele, eu vou pedir pra ele fazer uma história pra mim. Aquela coisa, né? Quem não conhece o Harvey Picker, é o do filme American Splendor, né? Que é, exatamente. Como é que é em português? O super-herói... Anti-herói americano. Anti-herói americano. É um filme muito bom, cara, um filme maravilhoso. Sobre ele, a história dele. E daí, então, achei esse telefone dele, mas eu fiquei com muito medo de ligar. Eu falei, não vou ligar, ele vai me xingar. Ele é super ranzinza, assim, sabe? Ele é um cara muito amargo, amargo demais, assim. Falei, não vou ligar pra ele, tudo bem, deixa quieto. Vamos pro N-Design, vai ter o N-Design agora. Daí, quando eu voltar, eu ligo. Eu anoto o telefone aqui, beleza. Beleza, vamos lá, né? Foi no dia seguinte pro N-Design, uma viagem infernal de ônibus pra Curitiba. Chegando lá, cara, no primeiro dia do N-Design, eu entrei sei lá, no Twitter, eu acho, e vi que o Harvey Picker tinha morrido, cara. Ele tinha morrido na noite que eu achei o telefone dele, assim. Naquela noite que eu pensei em ligar pra ele, foi a noite que ele morreu, cara. E ele teve uma overdose, assim, de remédio. Ele misturou um remédio pra parar de fumar com um remédio pra depressão que ele tomava. Ele misturou esse remédio e não pode misturar, sabe? Mano, eu tava... Cara, o N-Design já tava horrível. Eu desabei, cara. Eu desabei naquele evento, assim. Eu falei, meu Deus. Eu perdi de conversar com um herói meu, assim. Um cara que realmente era uma referência por medo, assim. Eu não falei com o cara... A partir desse dia eu falei, eu nunca mais vou passar vontade de nada, eu vou conversar com quem eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, sabe? Assim, lógico, nos padrões. Os limites do bom senso. sem ser maluco, né? Mas, cara, eu resolvi, assim, enfrentar as coisas, assim, sabe? Porque, cara, acho que não teve sentimento de impotência maior do que esse, assim, de ter tudo pra conversar com o cara e o cara morrer no dia seguinte, que eu acho o telefone dele, assim, sabe? E eu sonhar com isso, sabe? Eu sonhei um dia... eu não contei isso, cara. Um dia antes de eu achar essa revista, eu sonhei que eu tava conversando com o Crumb. É muita noia, né, cara? É muita maluquice. Eu tava conversando com o Crumb e o Crumb tava me odiando, porque eu não conhecia nada dele na época, assim. E ele tava me achando um idiota, e na medida que eu tava querendo agradar ele, eu começava a ficar com a voz rouca e ficar mais parecido com o Harvey, assim. Então, no final do meu sonho, eu era o Harvey Picker, assim, porque o Harvey tinha uma voz muito rouca, né? Então, pra agradar o Crumb, eu me transformei no Harvey Picker, assim, sabe? E daí, no dia seguinte, eu achei a revista. Daí, na mesma hora, eu achei o telefone. E daí, eu não liguei, e no dia seguinte, ele morreu. Sabe, foi uma coisa, foi uma explosão, assim, de sentimento em 2 dias, assim, sabe? Rapaz... E longe da minha casa. Então foi muito louco, cara, foi bizarro, assim, e... Cara, não passo mais vontade, assim, de... Porque é muito, no fim das contas, né, cara, é um medo só nosso, assim, que é muito... Não é bobo, eu não vou falar que é bobo porque não é bobo, né? O medo é genuíno, seja ele qual for, né, cara? Então, é mais um jeito de você enfrentar o medo, assim, do que... Sei lá, eu acho que a gente tem que perder preconceito com medicação e tal, porque é uma coisa que realmente ajuda muito e cura. E uma coisa que eu não imaginava, assim, sabe? Eu imaginava que ia tomar remédio pro resto da minha vida, assim, sabe? Era isso que realmente pegava na minha cabeça, assim. Mas aí o meu psiquiatra, na época, falou, tem gente que tem diabetes, tem que tomar remédio pra vida inteira e vive muito melhor, sabe? E tem gente que tem doença cardíaca e tem que tomar remédio a vida inteira e vive mais. Então eu comecei a encarar dessa maneira, assim, sabe? Pra que você vai ficar sofrendo, a medicação. né?
pra que você vai ficar sofrendo se você tem uma doença, né, cara? Exato. E cura. E foi foda, foi ótimo, cara. Até agora tá tudo bem. Caramba, que interessante escutar tudo isso, cara. Cara, foi bem assim, pessoal tudo isso, mas, cara, a gente tá aí pra falar acho que a gente tem que compartilhar essas coisas, eu acho que não tem nada demais em tudo isso. Até porque essa história do Harvey Picker, eu lembro de você me contando assim, cara, e eu vou te falar que eu lembro dela até hoje, com qualquer coisa que eu vou fazer, sabe? Então eu perdi o medo das coisas por tabela também, Camilão. Então, obrigado assim, por compartilhar, cara, porque pra mim, pelo menos, foi muito importante. Pô, você ter legal, me contado cara. isso. Assim. Você super... Sabe, eu lembro de você contando até hoje, assim, sabe? Aquela atitude de ansiedade super mal mesmo, com a mão na barriga, assim, por causa da gastrite. Clássico, Camilo. Não, cara, e o pior é que eu tive muito problema de gastrite, de intestino, por conta da minha ansiedade, cara. Hoje eu não tenho nada, posso comer qualquer coisa aí que não dá nada. E, cara, a gente acha que não, mas o corpo da gente, velho, tá ligado à nossa cabeça, né? Então a gente... Cara, eu tinha muito problema, Henrique, você não tem noção, cara. Eu tive muito problema gastrointestinal, assim, desde 2009, assim, até 2014, 15, eu tive muito problema intestinal, cara, gastrointestinal, sabe, gastrite e tudo com it que você pode imaginar. E hoje eu não tenho nada, cara, assim, sabe, eu não tenho nada, tomei um monte de remédio na época, assim, que não melhorava, mas, cara, era tudo da minha cabeça, assim, sabe. Inclusive, minha tendinite que eu tive em 2015, eu tive uma tendinite muito forte no braço direito, que me impossibilitou de desenhar durante um tempão, assim. Eu achava que eu não ia voltar a desenhar mais, assim. Foi um momento muito difícil, acho que foi um dos mais difíceis da minha vida. Que eu tava tomando remédio também. Eu era meio viciado em remédio. Eu tava tomando um remédio neuropático, que era um remédio neurológico pra dor. Porque eles estavam vendo que não tava mais inflamado, não tava nada, mas tava doendo, sabe? E na medida que eu vi que eu tipo, saí do emprego que eu tava, que era um emprego muito estressante, que eu ficava tenso o dia inteiro, eu relaxei e minha mão tá boa e eu tô desenhando um monte agora, quer saber? Eu acho que na época você ficou super bom em desenhar com a mão esquerda. Foi, cara. Que legal. Super bom não, mas ficou bom. Mas eu fiquei maluco, cara. Porque eu entrei numa crise muito grande, cara, nessa época em relação a desenhar, porque... E foi a época justamente que eu voltei, foi a última vez que eu voltei pro psiquiatra, foi isso, cara, porque eu não entendia que existia uma vida sem desenho, cara. É muito louco falar isso, né? Assim, vocês podem parecer bobagem, mas assim, pra mim... Não, claro que não. Desenhar era uma extensão da minha vida. É uma extensão da minha vida, tá ligado? E eu não sabia o que era viver sem estar desenhando a maior parte do tempo, sabe? Então eu tive que aprender a parar de desenhar, sabe? Foi muito bizarro, porque eu não conseguia desenhar. Tanto que eu tive tentativas com a mão esquerda e tal, sabe? Mas daí deu tendinite na mão esquerda também. Então, enquanto eu não sosseguei, eu aprendi que a vida tinha um pouco mais do que só desenhar, sabe? Foi fundamental, foi tudo crescimento, assim, sabe? E hoje minha mão não dói mais, assim, eu aprendi a conviver com a minha ansiedade, não vou nem aprender a conviver com dor ou com nada assim, não tenho mais dor, é conviver com a ansiedade mesmo, entender ela e fazer dela, sei lá, ser super ativo e tentar tirar coisa boa dela, né? Fazer dela uma história de quadrinho. Exatamente, cara, meus quadrinhos são neurose pura, cara, a minha ansiedade ali destilada, cara, diluída, quer dizer. Caramba, que legal você falar isso, cara. E nesse processo que você teve de aprender a fazer outras coisas que não foram desenho, você teve uma descoberta específica que... Cara, desenhar com a mão esquerda foi uma coisa, assim, que eu gostei, assim, de ver fluir, porque eu não tinha nada a perder, né? Mas, cara, eu... Sinceramente, cara, depois que parou a minha dor... Eu toquei um foda-se pra tudo, eu voltei a desenhar que nem um retardado mental, cara. Porque eu tava... Imagina, cara, eu fiquei 1 ano sem desenhar. Então eu tava com uma energia acumulada de vontade de desenhar, cara, que eu fiquei... Que a minha obsessão com desenho aumentou, assim, sabe? Mas tudo saudável, lógico, cara. Eu não tô maluco mais, assim, de desenho, mas agora eu não consigo lembrar de mais nada, assim, que realmente... Falei, nossa, olha só, eu sei jogar ping-pong com a mão esquerda muito bem, assim. Não teve nada muito assim, cara, sinceramente eu não lembro, assim, mas foi, sei lá, foi mais um aprendizado de fazer outras coisas no meu dia, assim, sabe, além de ficar desenhando o dia todo, assim, aprendi, sei lá, a fazer exercícios e tal, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida inteira, assim, sabe, exercício de corpo, assim, não só do braço e tal, mas de, sei lá, correr, hoje eu adoro correr, sabe, corro pouco, mas eu corro, assim, sabe, e é fundamental pra minha saúde
total do corpo, assim. Legal, cara. Não esperava isso. Eu lembro que você vê, cara? Nos vídeos, assim... Mas eu corro pouco, cara. Tava falando o que você tava fazendo naquela época. Você tava falando que você começou a caminhar, assim, com os velhinhos. Eu lembro dessa história. Isso, assim, exatamente, cara. Eu caminhava com os velhinhos no prédio ali que eu morava, lá na Saúde. Eu ficava dentro do condomínio andando, né? Porque eu tinha medo de andar à noite ali. E ficava eu e os velhinhos ali. Cara, e eu peguei um vício mesmo, assim, andar. Às vezes eu falo, nossa, que lixo que é ter que sair agora aqui, tô desenhando, tá legal. Mas se mostrou fundamental, assim, pra minha saúde, assim. Não foi só, agora eu vou ver as coisas de uma maneira diferente. Não, a gente precisa se ajudar, né? E eu vi no canal do Drauzio Varela, cara. O Drauzio Varela é foda, cara. Eu sigo ele no YouTube e é muito legal, cara. Porque ele corre, né? O vídeo né? recente dele correndo. Os vídeos da São Silvestre. Ele fala, nos primeiros 4 quilômetros que eu tô correndo, eu fico falando o tempo inteiro, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, tá ligado? Porque não é bom. Você não tem como falar que é uma delícia, assim. Porque não é, cara. É horrível. Mas faz bem, sabe? Faz bem e a gente precisa disso, cara. A gente precisa ficar bem pra ficar mais tempo desenhando e tal. Então eu já boto isso como parte do trabalho, assim, sabe? Parte do meu trabalho como eu trabalho em casa, né? Desenhando em casa mesmo, então eu consigo ter esses horários pra sair e dar uma caminhada aqui nas ruas de São Paulo. Caramba. Sim, eu também adoro o canal do Drauzio, assim. Eu comecei a andar por causa dele, cara. Olha que loucura. Então, cara, ele é muito bom, cara. Nossa, eu amo o Drauzio, cara. E é legal o jeito que ele fala, né? Ele fala velhinho, né? Com certeza, não sei o que, assim, cara. E ele é um ótimo comunicador, cara. Ele anima muito, assim, me anima muito. Eu gosto muito do canal dele, cara. Acho ótimo. Ele fala meio bravo, mas ele me anima também. Que estranho isso, né? É estranho, né, cara? Ele fala meio puto. Meu, você não é correto. Então... Porra. Porra. É muito engraçado, cara. E é muito bom, eu gosto muito dele. Drauzio me liga. Será que ele escuta o Iconic? Acho que ele escuta, hein, cara? Com certeza, mano. Tá ligadinho no Iconic. Cara, que demais. E agora, Camilo, o que tá na tua cabeça? O que você tá fazendo, cara? Então, agora eu tô produzindo um quadrinho novo aí, chama O Fio do Vento. Que é um nome muito bonito, né, cara? Modéstia à parte aqui, cara. Vamos combinar. Você sempre foi muito bom com palavras, Camilo. Sempre, cara. Cara, esse nome... Ou fazendo trocadilho, ou pra escolher título de quadrinho, cara. Parabéns. Eu prefiro trocadilho, cara. Mas, então, sem tonteira agora, chama O Fio do Vento esse quadrinho. Eu não sei ainda como é que vai ser lançado. Eu tô conversando com uma editora aí já. E eu acho que talvez role. Eu tô muito animado, assim. Eles também parecem estar muito animados. Mas, cara, eu tô nessa produção aí, tô tentando atingir outros mercados fora do Brasil, porque, cara, a gente tá na crise também, né? Então a gente tem que tentar pegar uns trampos de quadrinhos aí por fora. Consegui alguns contatos, assim, de editoras, mas tá tudo muito cru ainda, sabe? Tô só mesmo produzindo. O meu foco agora mesmo é a história, né? É o fio do vento, é acabar de amarrar toda a história. E é mais uma vez uma história de relações, assim, sabe? Relações entre família e pessoas e coisa assim. Mas eu tô tentando ser um pouco mais... Sei lá, as pessoas falaram que tá muito triste, meu... Tipo, Semilunária é muito triste e tal. E eu, sinceramente, não vejo ela como uma história tão triste. Mas eu acho que a dose ali ficou um pouco pesada. Então eu tô tentando voltar um pouco às minhas origens meio... tragicômico, eu gosto de falar assim, sabe? Aquela comédia meio trágica, sabe? Que eu acho que é a linha de histórias que eu prefiro fazer. E é isso aí, cara. Tamo aí na correria. Tamo aí na correria, a coisa mais genérica possível que eu podia falar, né, cara? Não, tamo aí, né? Na atividade. Tamo na atividade aí, né? Canal no YouTube aí. Cara, eu tenho uma compulsão de produzir o que quer que seja, assim, sabe, cara? Eu gosto de ficar tocando violão, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer tudo, assim, sabe? Então eu acho que o foco é uma coisa que eu tô diariamente tentando exercitar, sabe? Então o meu porto seguro são os quadrinhos mesmo, então é aqui que eu tô, é disso que eu gosto de falar. Mas eu faço de tudo, cara, eu gosto de tentar fazer de tudo, cara. Sabe? A gente passou mais de uma hora conversando e a gente não falou de música ainda, que é uma outra... outra parte, assim, pois é, cara, pois é. Porque uma curiosidade pra quem pra quem gosta do canal da Paula, né, do Presunto Vegetariano, o Camilo, ele compôs, olha aí, a primeira trilha, cara, você lembra disso? Sério? Lógico, do cara. Presunto. O Camilo que compôs, assim, no violão pra gente, cara. Eu sou super grato até hoje por causa disso. Mano. Você deu uma força absurda pra gente, cara. Nossa, foi um prazer, cara. Nossa, que delícia. Pô, eu tava lembrando dessa música esses dias, inclusive. Eu gosto muito dela, cara. Ela ficou muito
bonitinha, né, cara? Sim, eu fico a cara da Paula, isso que eu acho legal. Assim, eu escuto ela, eu lembro de vocês, assim, sabe? Sim. Eu lembro muito de vocês. É muito marcante. Eu não sei, cara. Ela é muito marcante, assim. Até hoje me vem na cabeça, saca? É muito massa. Assim. Que legal, cara. Pô, música é outra coisa aí que... Semilunar foi um jeito que eu achei também de matar muito a minha sede por música, assim mesmo. Tem um quadrinho que fala muito de música, que tem animações. Depois, assim, que você acaba de ler o quadrinho continua no YouTube, né? Eu produzi animações junto com o Caio Bucaretti, que fez... Você conhece o Caio? Cara, tô procurando agora. Ele é de Campinas também, cara. Por isso que eu comentei. Ele fez faculdade com a gente, ele era do Diurno, né, Marco? Da sua turma, né? Isso, acho que sim. E, pô, o Caio foi fundamental também, um cara que me ajudou muito aí, né, nesse processo. E eu produzi músicas do quadrinho, então o quadrinho continua com composições da personagem, no caso, né? É muito legal. Uma menina que canta as angústias dela e coisas do tipo. Não vou dar muito spoiler, né, cara? Se vocês puderem deixar o link aí da Balão Editorial, claro, pra quem quiser pegar Semilunar, adquirir Semilunar. Com certeza, recomendo. No final tem um pequeno dedinho meu, assim, eu modéstia à parte, eu vou deixar claro isso de novo. Tem uns dedos, na verdade, dedos seu, né, Marco? Olha, cara, vai fazer muito sentido pra quem digital minha ali naquele oceano, cara. É verdade, cara, tem mesmo. Tem muito, cara. Desculpa não ter lembrado disso, cara. Muito, né? Eu apareço no quadrinho do Camilo que ele fez como TCC, né? É verdade. Eu apareço ali todo emburrado e tal. Parece na inspiração, você apareceu todo emburrado, você tava estagiando no Milton ainda na época, né? Na época que tinha cabelo, exato. Você tá sem cabelo. Tá sem cabelo, Marquinhos? Careca, né, meu amigo? Da hora. Mas tudo bem. Cara, Camilão, obrigado, cara, pelo papo. Não sei se você quiser deixar uma mensagem final aí pro pessoal que quer produzir seus quadrinhos independentes. O que você gostaria de ouvir ali quando você estava no começo da faculdade pensando em fazer o seu quadrinho? O que você gostaria de ouvir? Se puder deixar uma mensagem assim pro pessoal, o que você deixaria? Sim, cara, massa. Legal pelo espaço. Eu acho que se você quer fazer quadrinho, é só fazer, tá ligado? Eu acho que você para de ensaiar muito e faz um quadrinho de 4 páginas, faz um quadrinho de, sei lá, de 2 páginas, mas produza, sabe, cara? Faça do jeito que for, não fica se preocupando se vai vender, não fica preocupando onde você vai coloca em algum lugar para as pessoas verem e produz. Cara, é só produzir que as coisas vêm, assim, com o tempo, porque, cara, o seu primeiro quadrinho muito provavelmente vai ser ruim. Então é bom que você... Cara, você tem que experimentar, você tem que se divertir, cara. Eu tinha um professor na faculdade, nem foi aí na Unesp, foi aqui em São Paulo. Ele falou, cara, você tem que se divertir no que você faz. Se você não estiver se divertindo, alguma coisa tá errada. Não tem nada de profundo nisso, mas, porra, é muito verdade isso, né, cara? Você tem que estar gostando do que você quer contar e você tem que ter alguma coisa pra contar também. Isso que eu acho que falta muito. Essas pessoas querem fazer quadrinho, mas não tem nada pra contar, sabe? Então procure, busque conhecimento. ET Bilu, parafraseando aqui, cara. Querido. Mas, querido ET Bilu, cara. É pouco referência velha, né, cara? Que meme de velho. Cara, mas já que você sabe disso, que vai ser ruim, já tira logo da frente, né, esse primeiro quadrinho e começa a produzir o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Exatamente, cara, exatamente. Aí manda bala. E mostra pras pessoas, cara. Não tenha vergonha de mostrar. Mostra pra mim, me procura onde você quiser, eu sempre vou ler. E vou falar, assim, então mostra pra todo mundo que você gosta, assim, porque é importante, cara, você ter amigos como o Marco, como o Henrique, que falam as coisas que não tá boa, sabe? Isso aqui tá horrível, isso aqui tá ruim e tal. Porque ninguém vai falar que tá uma bosta. Ninguém vai falar que tá uma bosta. Ninguém fala isso, cara. Se alguém fala isso, essa pessoa é uma idiota, com certeza. Mas ela vai, se ela for realmente tua amiga, ela vai apontar as coisas que ela não gostou ou que ela não entendeu muito bem. E é assim que a gente cresce, cara. É rodeado de pessoas boas, mesmo que seja de vez em nunca a gente se encontrar e conversar. E é isso. Marcos, tá chorando já? Cara, mano, conversar com o Camilo é sempre muito bom, assim, sabe? Valeu, mano. Cara, eu tô achando que eu falei muita bobagem, cara do céu. Acho que eu falei... Olha lá vem. Você não tava tratado, rapaz? Marcão, não... Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinho na garrafa, Marco. Recadinhos na garrafa. Eu não tenho link, Henrique. Cadê o link? Sério, depois de... Quantos
1 ano e meio você ainda não tem o link. Você quer ler todos? Produção, deixa na edição isso, viu? O mundo precisa saber. Aí, obrigado. Na verdade, eu tenho o link aberto, mas o Rick não quer me mandar, então eu obrigo ele ao vivo a me mandar o link. Obrigado. Vamos lá então. Carol Henklein. Como faço para melhorar os meus rascunhos digitalmente? Faço eles à mão e depois digitalizo, pois se tento fazer todo o processo no programa finalizado, fica horrível. Muito obrigada. Carol, eu não acho que existe uma resposta certa. Existe o que funciona para você, que pode não funcionar para outras pessoas, e tá tudo bem, porque cada um tem o seu próprio processo. O que eu acho mais importante é você experimentar o que funciona melhor para você e sempre estar disposta a mudar de ideia e perceber as coisas de um jeito diferente, testar coisas diferentes, não é? Não existe certo e errado, você pode fazer o que você bem entender. Essa é a minha opinião, tá bom? E você, Marquinhos, o que você quer dizer pra ela? Minha opinião é prática. Não tem jeito, cara. Tem que ter muita prática pra fazer um traço bem feito no computador mesmo. Tem que ter muita prática, não tem jeito mesmo. Mas tem alguns exercícios que eu posso recomendar que estão no site drawabox.com. Lá o primeiro capítulo, é um site gratuito, tá? O primeiro capítulo ele dá alguns exercícios de desenho mesmo, para que você possa melhorar o seu traço no computador ou no lápis mesmo. Pode te ajudar bastante, Carol. Qual site então? Fala o endereço de novo. drawabox.com, desenhumacaixa.com. Muito bem, muito bem. Esse site é muito bom realmente pra quem tá querendo começar a desenhar também, gente. Então, fala dos fundamentos ali, de perspectiva e tal, passa exercícios. Recomendo bastante. Muito bem, muito bem. Recadinho de tem um mafagafo no meu bolso. Olha aí. O quê? Ótimo nome. Ótimo nome. Olá, seus lindos. Então, é comum desistir de algo que não está te fazendo bem, mas que é muito especial para a sua vida? Estou vivendo esse pequenino dilema e sempre surto no chuveiro quando eu penso nisso. É nós que voa. Ele surta no chuveiro. Surta no chuveiro. Parece que é um ótimo início de música de axé. Ou uma música bem depressiva, né, cara? Chorando em posição fetal embaixo do chuveiro. É, realmente. Olha, se é comum ou não desistir de algo que é especial pra sua vida, eu acho que não vem ao caso. A questão é, por que você vai fazer isso? Eu sei que tá difícil. Você acabou de me falar que tá difícil, né? Mas não importa o que os outros fazem ou deixam de fazer. O importante é você entender internamente, intrinsecamente, por que é importante fazer aquilo pra você. E se vale a pena o sacrifício, certo? Então, não se preocupe a maneira que as outras pessoas conduzem a vida delas. Se preocupe com o que você está fazendo, se isso faz sentido pra você e se isso está alinhado com a pessoa que você quer ser. Esse é meu ponto de vista. Claro que eu tô dizendo isso, não é fácil a gente continuar fazendo algo que tá difícil. Mas o que eu recomendo praticamente que você faça é talvez mudar a tua abordagem. Eu não sei exatamente sobre o que você tá falando. Talvez trabalhar com quadrinhos, talvez pintura, talvez você não consegue fazer um bolo de cenoura gostoso, não sei. Mas a questão é, mude a sua abordagem. Converse com pessoas que já fazem o que você gostaria de fazer. Entenda, conversa com pessoas que têm propriedade para te ajudar. Eu acho que isso vai te ajudar a destravar. Às vezes é só uma coisa em outra que tá te frustrando. E talvez falando com pessoas mais experientes você consiga dar um passinho a mais. E paciência, sabe, senhor mafagafo no meu bolso? Que aliás não tem nenhum no meu bolso. Que aliás eu tô pelado, então não tem nem bolso aqui. Que isso, Henrique? Eu falei assim em voz alta? Enfim. Então é isso, meus amigos. Essa é a minha opinião. Muito bem. Marquinho? Eu acho que... Agora eu quero até trazer um outro tópico pra gente conversar aqui, que não tem muito a ver exatamente com o... Na verdade, eu acho que pode ajudar, sim. Mas vamos lá. A gente tem o costume de colocar as coisas em perspectivas um pouco equivocadas na nossa vida. Isso eu acho que é muito natural do ser humano, sabe? Então, quando a gente passa por uma fase difícil na nossa vida, a gente tende a sempre enxergar aquilo de muito perto e achar que aquilo tem um tamanho completamente exacerbado do que realmente tem. Por quê? Porque a gente coloca isso em perspectiva com, por exemplo, a nossa última semana. Então, um problema, ele acaba virando muito grande. Um dia ruim, ele vira muito grande comparado a uma semana, tá? Mas se você coloca isso em perspectiva com tudo que você já passou, saca? Aquele problema, ele acaba sendo muito menor do que ele realmente é. Então, acho que essa reflexão para você trazer para esse tipo de... Até pro seu trabalho que tá difícil, ou alguma coisa que você quer fazer que tá muito difícil e tal... Coloca isso em perspectiva com tudo que você já vivenciou e já experienciou. E isso pode te trazer algum conforto. É uma coisa que eu tenho conversado bastante recentemente, sabe? Essa falta da perspectiva do total.
né? A gente tem sempre esse imediatismo de achar que as coisas têm que ser pra ontem, porque, ai meu Deus, o dia foi ruim, a semana foi ruim, mas pô, a sua vida inteira é muito da hora, sabe? Então, colocando assim um dia em perspectiva, acho que aquilo tende a diminuir, sabe, o tamanho. Que coisa bonita, Marquinhos, gostei muito do que você disse. Pois é. É uma coisa que eu tenho refletido, acho que até encaixa bastante pra gente trazer aqui na leitura, que faz sentido pra muitas pessoas. Eu acredito que vai fazer muito sentido pra algumas pessoas, tá? Muito bem, adorei o que você disse, muito bom mesmo. Bom, acho que por hoje de recadinhos é isso. Eu queria agradecer aqui Elias Silveira pelo cast anterior maravilhoso. Ele veio aqui agradecer a gente. Obrigadão, Elias. Foi incrível falar com você. A Mimi, galinha do amor. Meu Deus. Dulcelino Neto, Heitor, Aleph e Just Adam Bunny. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês e por todas as mensagens. Se você quiser deixar a tua mensagenzinha aqui no Recados na Garrafa, você vai encontrar o link na descrição desse conteúdo. E lá você pode enviar e a gente vai ler todas com o maior carinho do universo, tá bom? Marcos, você quer discutir mais alguma coisa? O que tá passando pela sua cabeça aí? Que você eu queria compartilhar uma palavra, com as pessoas. A palavra de hoje é airoso. Airoso. O que significa airoso, mano? Airoso é uma pessoa gentil, elegante e graciosa. Não precisa ser uma pessoa, mas cara, pode ser... não precisa falar assim de mim. Por exemplo, o Henrique é muito airoso. Isso é... Ai, gente, que besteira. Para. Ai, palavrinha boa do dia pra vocês. Olha aí. Que tem boa aparência, bom ar, apresentação agradável. Exemplo. Que? Não, esquece esse exemplo. What? Não, tá escrito. O exemplo é mulher de corpo airoso, de boa aparência, bom ar, apresentação agradável. É gracioso, sabe? Gracioso. Algo angelical. Qual que é o antagônico de airoso, Marco? Não vamos pensar nas palavras negativas, vamos só focar no bom. Tá bom. Foi uma boa saída. Foi uma ótima saída, Ai. Bom, deixa eu colocar aqui um somzinho pra fechar, então. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Só ignora aí. Obrigado, meus amores. E a gente se vê semana que vem. Fiquem agora com um recadinho pra calentar vossos corações. Beijinhos. Beijinhos. Bom dia, tripulação. Vim falar sobre a teoria dos dois artistas, baseado no fantástico maestro Benjamin Zander. Quando um artista ele tá criando uma obra, na verdade há ali duas pessoas. A pessoa que tá segurando o pincel e a outra que tá por trás dela, sussurrando no ouvido dela. Você não praticou o suficiente. Sabe quantas pessoas fazem isso melhor do que você? Você deveria ter estudado mais mãos pra desenhar isso aí, hein? E lá vem aquela parte difícil que você sempre erra. E a sua missão é chutar essa voz no traseiro. Como? Se lembrando da pessoa que você quer se tornar e se apaixonando por ela, fazendo com que cada dia seja um novo sorriso simbólico para esse futuro que vai se tornar realidade. A reflexão que eu quero deixar aqui então é essa: quem que você quer se tornar? Se apaixona por essa pessoa. Tenha um ótimo dia e continue navegando.